Graça e paz a todo o povo de Deus. Estou aqui para fazer mais um vídeo da palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre os sonhos que o Senhor põe no nosso coração, as promessas do Senhor, que o tempo pode passar, mas as promessas elas se cumprem. E com muita alegria eu quero falar de um texto que está no livro de Gênesis, no capítulo 37, do versículo 5 ao 11, que conta a história de José, quando ele sonhou, os dois sonhos dele, que fala: e sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso aborreceram ainda mais, e disse-lhes: ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava de pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai. E disse-lhe: que sonho é esse que sonhaste? Porventura viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Então, aqui fala quando José sonhou. Ele era um sonhador, mas não era qualquer sonho que José tinha. José tinha sonhos que vinham de Deus. E quando os sonhos vêm de Deus, eles se cumprem. Mas até esses sonhos se cumprirem, no meio do caminho costuma haver algumas pedras, alguns tropeços, que no caso era a inveja dos irmãos dele. Porque José era um homem que o Senhor agradava do coração dele, do exemplo que ele dava. E os irmãos dele eram pessoas que não faziam as coisas certas. E José denunciava tudo que eles faziam de errado para o pai. Então José era um filho que era um exemplo. E Deus, para quando ele quer mostrar um sonho e ele precisa fazer algo grande na vida de uma pessoa, ele vai usar aquele que ele pode contar, que ele sabe que vai ser um exemplo, que ele vai fazer de tudo, obedecer, guardar a palavra, para que esse sonho venha se cumprir. Ele vai fazer de tudo para que esse sonho do Senhor, esse propósito do Senhor se cumpra na vida dessa pessoa e o nome do Senhor seja exaltado. Então, quando ele sonhou que os molhos, que no caso seriam os irmãos, se prostravam diante dele, ele não teve a sabedoria de guardar esse sonho para ele. Por quê? Porque quando a gente tem sonhos que são de Deus, quer dizer que o coração da pessoa é tão bom que ela não vê maldade na vida dos outros. Porque ela é tão boa, ela é tão cheia de bons sentimentos que ela não vê maldade. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar aqui para todos vocês que estão vendo esse vídeo é que muitas das vezes o Senhor vai falar em sonhos conosco. Ele vai usar o Espírito Santo que habita em nós para nos falar de uma promessa, de algo que vai acontecer num propósito maior. E nós, como temos um coração bom, que nos alegramos nas promessas e queremos contar as coisas grandes que o Senhor vai fazer. E muitas vezes antes delas acontecerem, como foi o caso. Estava longe desse sonho acontecer, mas ele quis contar. E muitas das vezes as pessoas não vão se alegrar quando você contar que o Senhor tem um plano grande na sua vida. Outras vão fingir que se alegraram, mas elas vão fazer de tudo para que isso não aconteça. E no caso foi o que aconteceu com os irmãos dele. Ele ainda contou um segundo sonho.
Então nós temos que ter muita vigilância. Quando o Senhor falar conosco, tem coisas que o Senhor vai falar, vai lá e compartilha. Mas tem coisas que o Senhor quer guardar no profundo com a gente, no oculto. É só nós e Deus. E é isso que nesse ponto, José, ele errou. Porque ele teve um coração tão bom que ele quis compartilhar. E ele passou por uma luta. Então, eu quero compartilhar isso também com os irmãos. Que mesmo que vocês tenham um sonho que pareça ser tão impossível, porque é tão grande, mas foi o Senhor que colocou no seu coração. Vocês mesmo recebendo palavras contrárias, as pessoas usando de ações que vão prejudicar, tentar prejudicar, porque quando o Senhor opera, ninguém pode impedir, mas o inimigo ele gosta de enganar. Então ele vai fazer de tudo para parecer que nunca vai acontecer. Então foi o caso que ele usou os irmãos de José. Mas José, como eu falei, tinha um coração tão bom, era um coração tão puro de Deus, tinha um espírito excelente de Deus nele, que ele mesmo passando a luta dele ser jogado no poço, vendido no Egito, né, por um mercador, vendeu ele no Egito. Ali ele foi parar na casa de Potifar. Olha quantas coisas aconteceram com ele. Ele começou a se destacar. Então, quem é de Deus, mesmo que passe luta de ter ficado sozinho no poço, escuro, quando eles tentam acabar com o seu sonho, o Senhor ainda dá um jeito de te levar para onde Ele quer, para onde Ele tem o meio de operar a vitória na nossa vida. No caso, foi no Egito, porque era lá que o Senhor tinha para dar a vitória para ele. E mesmo no meio da luta, que ele foi vendido no Egito como escravo, José tinha no coração que tudo que ele fazia tinha que ser o melhor para Deus. Então ele começou a fazer o melhor na casa de Potifar. Mas aí vem a luta sempre vai vir até a vitória. Então, de novo, levantou uma pessoa que foi a esposa de Potifar, e ela tentando seduzir José, mas ele, como tinha um espírito excelente de Deus e sabia que estava errado, ele não queria pecar, ele era fiel ao Senhor dele. Então ele preferiu parar na prisão do que ceder aos desejos dela. E até na prisão, quando ele podia ter pensado, nossa Deus, mas os molhos se prostravam, o sol, a lua e as estrelas, e eu tô preso? Eu tô escravo no Egito, uma terra que eu não conheço? Mas ele não pensou isso. Ele não duvidou nem um momento, porque ele sabia que os sonhos eram de Deus para ele e eles iam se cumprir. E ali ele tentou fazer tudo que era de melhor. E ele ali começou a trabalhar naquela prisão, ele fez amizades ali. Então, em tudo, José fez com excelência. Até que chega um momento de quê? Um momento de que ele interpreta sonhos na prisão, porque ele não era um sonhador. Então, o Senhor sabe como que ele vai usar para nos dar a vitória. No caso, ele interpreta sonhos. E os sonhos que ele interpreta do carcereiro, do copeiro do faraó, né? Um morre e o outro sai vivo. E o que sai vivo dá um testemunho mais para frente do como José era um homem reto, como José interpretou os sonhos dele. Porque mais para frente, o faraó sonhou. Então, Deus, ele sabe como que nos honra na terra do sofrimento. Então, ele pôs quem para sonhar? O faraó. Porque é do faraó que viria a honra na terra para José. Porque o propósito de Deus tem que se cumprir. Então, mesmo que as pessoas te deem por derrotado, zombem, elas escarneçam do seu sonho, que elas te diminuam, façam fofoca, façam alguma estratégia, uma macumba, não sei, uma palavra contrária, para que o seu propósito de crescer numa empresa, o seu sonho de estudar, o seu sonho de ter uma família de Deus, uma família restaurada para quem já está casado, filhos na presença do Senhor, um ministério próximo. As pessoas, elas muitas vezes não acreditam, elas olham para a gente e falam, mas você é que é ousado? Ah, mas por que você que é o escolhido?
Por que não eu? Mas elas também não gravam a palavra do Senhor no coração como José fez. Elas não fogem da aparência do mal como José fazia. Elas não obedecem ao Senhor. Elas fazem o que elas querem de acordo com o desejo delas. Mas elas gostam de pegar e te diminuir. E se a gente não tiver o foco, a visão, esse espírito excelente operando em nós igual o José tinha, a gente acaba acreditando. E muitas das vezes a gente não tem a vitória por isso. É porque dá ouvido a quem não deve dar ouvido. Então a gente tem que saber quem vai ser os nossos aliados, com quem contar. Porque como a gente a gente vai ter asas como da águia, a águia voa nas alturas. Então nós temos que andar com quem tem a visão da águia, que é os urubu. Eles vão ficar só rodeando a carniça no lixo. E como eles vivem de carniça, eles vão querer que a águia vá lá misturar. Mas a águia é águia, ela voa, ela vai para as alturas. E quando ela já está cansada, ela se renova, ela não perde a visão. E ela volta mais forte e ela vive mais anos ainda. Então a gente tem que parar de dar ouvido para quem tem espírito de urubu, que nunca vai vencer. Ele nunca vai voar. Ele nunca vai voar alto, ele vai ficar só ali rodeando o que não presta. E ele quer te deixar o seu sonho morto, porque é assim que ele vive, de carniça. Mas a águia não, a águia vive de conquistar coisas novas, coisas que são vivas. Ela tá presa dela, é viva. E é isso que o Senhor tem para nós, dentro do seu propósito na palavra. E então o faraó sonha. E quem é que é lembrado para ir lá interpretar o sonho do faraó? Quem é lembrado para interpretar esse sonho do faraó é José. Por quê? Porque nele é o espírito excelente. Ele deixou um testemunho na prisão. No meio da luta, no meio da prova, no meio da dor. Ele podia ter falado, você sonhou? Eu também sonhei, estou aqui. Então fica você com seu sonho e eu com meu sonho. E cada um cuida do seu. Mas não, o que ele fez? Ele tinha um espírito excelente. E quem tem um espírito excelente, ele faz o quê? Ele olha para a necessidade dos outros acima da necessidade dele, porque foi isso que Cristo fez conosco. Ele nos amou antes de nós o amarmos. E ele se entregou na cruz. Ele se entregou na cruz por amor de nós. Então quem tem um espírito excelente de Deus, ele se preocupa com os outros, assim como Jesus se preocupa conosco. E foi isso que José fez lá na prisão. Então ele chega diante do faraó e interpreta o sonho dele. Que eram as 7 vacas gordas e as 7 vacas magras. Então ele vai interpretar esse sonho, que seriam 7 anos de provisão do Egito, que seria muita fartura, e depois iriam 7 anos de fome em toda a terra do Egito. Então o que acontece? Quando o faraó vê isso, ele vê que homem de espírito excelente, por que está preso? Então, é o que eu falei, a águia tem que andar com a águia, com quem tem visão, com quem voa. E Deus, ele sabe a hora de exaltar. E ali mesmo, o José foi exaltado. Ele teve as vestes dele trocadas. Ele teve um anel de honra. E aí ele mostrou o valor dele. Ele mostrou que eu vou juntar todo esse trigo, eu vou juntar toda a provisão que precisa, porque quando chegar os 7 anos de fome aqui no Egito, nós vamos ter para comer e para vender. Então a gente tem que saber crescer na terra da aflição da gente. A gente tem que saber crescer, a gente tem que saber mostrar que a gente é diferente, que a gente é de Deus. E vai vir esses urubu, esses trem que não tem visão, que não serve a Deus, que acha que agrada a Deus, mas não agrada. E eles vão falar, e eles vão rir, e eles vão caçoar, e eles vão zombar. E no meio dessa prova, quando a pessoa tá lá na prisão, eles vão falar, cadê o seu Deus? Que falou que a gente ia se prostrar e você tá preso. E você tá envergonhado, mas não tá envergonhado não. Tá plantando semente, tá se fortalecendo. Tá criando aliança, porque ele foi criando aliança ali. Ele foi criando um contato. A gente tem que aprender a contar
a criar contatos, porque na hora da vitória, do agir de Deus, esses contatos vão ser importantes para nos levar ali na frente da vitória, igual esse copeiro, esse mordomo, esse empregado de Faraó levou José lá na frente dele. E ele recebeu a vitória dele. E os propósitos de Deus se cumpriram. Porque no meio da fome, aqueles que desprezaram, que estavam na bonança lá, Deus não esqueceu deles não, sabia como tratar com eles também. Eles fizeram o quê? Eles foram lá buscar comida. E na hora de buscar comida no Egito, o que acontece? José os reconhece e eles têm que se prostrar, porque eles não reconhecem José. E muitas das vezes, quando a gente estiver na nossa vitória, quando a gente estiver lá na promessa de Deus alcançada, as pessoas elas vão ver mudança, muitas vezes elas não vão reconhecer. Nossa, mas era aquele que vivia chorando? Mas era aquele que eu achava que era um coitado? Ai, mas era aquele ali que eu dava por fracassado? E olha como que ele está hoje, está com um emprego bom, tem um casamento bom, tem uma casa boa, tem um ministério próspero, está levando a palavra do Senhor. Está levando sim a palavra do Senhor, está crescendo nas promessas de Deus sim. E ele podia ter feito o quê? Ele podia ter se vingado dos irmãos, ele podia ter feito muita coisa. Mas o Senhor, ele quando nos faz promessas, ele sabe para quem ele faz. E o coração das pessoas que Deus faz promessas é um coração voltado para ele. Então quando José recebe a promessa dele, ele tem no coração, sim, eu vou perdoar meus irmãos e eu vou trazê-los para cá. E foi isso que ele fez. Ele perdoou os irmãos dele, ele reencontrou com o pai, porque o pai guardou essa promessa no coração. Ele sabia que era de Deus. Jacó era um homem de Deus. Então ele sabia que aquilo ali não era uma coisa, só um sonho da cabeça de um jovem, de um adolescente. Era um sonho que vinha de Deus. Então, ele quando se encontrou com José, ele viu realmente o Senhor, ele soube a quem fazer promessas. E ele se maravilhou de ver o estado que ele encontrou José e como que o coração de José era bom. Então, quando a gente receber a nossa vitória, a gente tem sim que ter um coração acolhedor com aquele que riu, com aquele que debochou, tirar aquele que é urubu do lixo e mostrar para ele a visão do Senhor, que é uma visão de coisas novas, é uma visão de coisas grandes que o Senhor tem, é uma visão de provisão, é uma visão de sair daquilo que está morto, daquilo que está parado, estagnado, que nunca vai para frente, que já está fedendo, e colocar a gente em lugares altos. Então a gente tem que ter essa visão de abraçar aquele que riu, de acolher ele, de perdoar eles e de mostrar como que o Senhor é bom e mostrar que não foi sorte, que não foi da noite para o dia que a vitória veio, mas mostrar que foi tempos e tempos orando, tempos e tempos se consagrando, tempos e tempos chorando aos pés do Senhor e fazendo o melhor no meio da luta, no meio da prisão, no meio da terra estranha como escravo. É mostrar o valor que a gente tem, mostrar que em nós tem o brilho de Deus, o brilho do Espírito Santo do Senhor. E fazer tudo o que fizermos com excelência. A gente tem que fazer tudo com excelência. E na hora que tivermos nessa bonança, estender a mão para aquele que muitas vezes debochou, mas ele vai estar numa época de fome, numa época de crise. E a época de crise dele pode não ser só financeira, de alimento, de uma doença, precisando de uma cura, mas uma sede da palavra do Senhor, é uma sede de salvação, é uma sede de transformação, para chegar ao ponto de receber a promessa do Senhor e vê-la se cumprir. Então o Senhor Deus, ele sabe fazer promessas para quem tem um coração voltado para ele, para a palavra dele, e ele vai cumprir quando essas pessoas estiverem nesse propósito de obedecê-lo, de adorá-lo, de fazer o melhor aonde elas estiverem.
Então essa é a palavra que eu deixo para os irmãos. Em tempos de luta, em tempos de prisão, ore mais ao Senhor, busque mais ao Senhor, leia mais a palavra do Senhor, louve mais ao Senhor, porque o louvor ele quebra as cadeias, sabe? Lembra daquele que te feriu, lembra daquele que riu, lembra daquele que te lançou no poço. E ora por ele, pede a Deus que dê uma oportunidade de se encontrar com ele no meio da vitória, para abençoá-lo, para vê-lo ser uma pessoa que o Senhor vai se agradar dele. É isso que o Senhor Deus quer de nós. Vamos seguir o exemplo de José. Porque quando José recebeu a vitória dele, não foi só de ver que os irmãos se prostraram, que a família dele se prostrou aos pés dele, mas foi também que ele recebeu uma esposa que era a pessoa que ele gostava. Eu acredito que ele já estava de olho em alguém lá. Então ele recebeu uma esposa, ele recebeu uma família que era abençoada. Ele recebeu toda a autoridade, porque abaixo de Faraó só podia mandar ele e todos tinham que obedecer. Então as pessoas elas têm que ver isso, que muitos ali, igual Potifar, podia estar temendo. Ah, mas eu te lancei na prisão e agora você manda em mim. O que você vai fazer comigo? Já estava esperando o quê? Amanhã sou eu no lugar dele. Mas nós a gente tem que mostrar que a gente é diferente. Seguindo o exemplo de Cristo na cruz, nós somos diferentes. E é orando uns pelos outros, é fazendo o que puder fazer em ações de melhor para os outros. Às vezes a gente tem que abrir mão de algo que é bom para a gente para fazer um outro ter uma alegria. E é nisso que a gente vê que as pessoas elas se aproximam de Deus e enxergam Deus em nós. É quando a gente não se vinga, mas dá o de melhor para outra pessoa. Então que o Espírito Santo de Deus continue falando acerca das promessas em cada coração. Que ele continue falando dos sonhos que vão se cumprir. Muitos sonhos podem estar enterrados hoje, passou muito tempo, a pessoa já não acredita mais que esse sonho vai acontecer. Mas José também passou anos ali naquela prisão. E ele nunca deixou de crer que as promessas iam se cumprir, e elas se cumpriram. Então que hoje também a gente tem essa visão do grande, essa visão do novo, que vai se cumprir. Vai se cumprir, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Vai se cumprir. É ter fé, é ter foco em Deus, é ter obediência na palavra, é se capacitar. Quer ter uma porta de emprego melhor? Estuda mais. Sai da frente da televisão, sai da frente do computador, sai da rua da má companhia, sai do pagode. Sabe? Sai do meio da esquina, das conversas na roda do escarnecedor, estuda, busca, sabe, se capacitar mais na área que deseja, envia um currículo, a porta vai se abrir. Se está enfermo, procura um tratamento. A gente precisa sim dos médicos, o Senhor Deus é o Deus que cura, Ele é o médico dos médicos, mas nós precisamos da ajuda dos médicos. Então não fica relutante quanto a isso, vai fazer um tratamento e aquilo que o médico falar, faça. Cuide da sua saúde, faça um exercício físico, se alimente melhor, durma melhor. Sabe, se é um casamento, se guarde para uma pessoa de Deus. Se consagre para esperar uma pessoa de Deus, não é ficar aceitando esses trem que vem falando demais, vem prometendo demais, mas está vendo que não é de Deus, é espírito de confusão. Foge desses homens que tá fácil demais e se consagra, espera. Sabe, que o Senhor vai trazer um homem, uma mulher que seja de Deus separado, com a mesma visão de adorar o Senhor. Não é caçar homem em pagode, caçar homem nem sei aonde não, nem rua, nem esquina, nem festa. Isso aí não vai trazer nada de bom para ninguém, não. Nem carnaval, não. O Senhor sabe o lugar certo de encontrar essa pessoa para você.
Você já está num casamento, que é a restauração? Seja o homem ou a mulher, vão ser sábios um com o outro, ser paciente um com o outro. Vamos procurar respeitar a limitação do outro. É a mulher cuidar mais do seu lar, em vez de ficar fofocando na casa dos outros. É se guardar mais pro seu lar. É procurar fazer o de melhor pro seu lar, pro seu esposo, pro seu filho. Cuida mais do seu marido. Se arruma melhorzinha pro seu marido, sabe? Se enfeita mais pro seu marido. E a mesma coisa é o homem. Sai do boteco, sai das rodas de futebol, do jogo, e vai passar mais tempo com a família. Vai orar todo mundo juntos, buscando a Deus pela família, fazer um culto no lar. Dá mais atenção para os filhos, passa mais tempo com as crianças, não fica deixando elas jogadas em casa de parente, em casa de vizinho, porque parente e vizinho não tem obrigação de cuidar de filho de ninguém, o filho é de cada um tem que ter obrigação, é cuidar do seu filho com atenção, é ajudar ele a fazer um dever de casa, é estimular ele, ver o que ele tanto está assistindo. Então a gente tem que ter essa inteligência, igual José teve, a gente tem que ver que no meio da promessa, até ela se cumprir, do início da promessa até ela se cumprir, tem um meio, e esse meio é um meio que a gente tem que ter estratégias com Deus, é um meio que a gente tem que se firmar para que elas aconteçam. Ele se guardou, ele esperou em Deus, ele confiou, ele fez o melhor. E a gente também tem que ver qual é a vitória que a gente está buscando de Deus e se capacitar, porque, eu quero um carro. Quer um carro, mas não aprende a dirigir. Quer um carro, mas não trabalha para conquistar, comprar um carro. Tá esperando o carro cair do céu, porque tem gente que é assim. Eles querem que caia do céu e não vai cair, não. O Senhor quer te capacitar. O Senhor quer te abençoar, quer te abrir a visão, a sabedoria para você conquistar um novo de Deus. Então, isso é a mensagem que eu deixo para cada um. Vai se capacitar, vai buscar em Deus, se renovar em Deus. E o Senhor Deus tem grandes coisas. Porque toda palavra de encantamento, de maldição, toda macumbaria, feitiçaria, toda inveja, toda oração contrária, já caiu por terra em nome de Jesus nas nossas vidas e as promessas vão se cumprir. Eu desejo uma boa noite a todos, uma semana de vitórias. Uma semana que eu peço que todos fiquem ligados em cada acontecimento, por menor que seja, é o Senhor falando, é o Senhor agindo. Então vamos ficar ligados em tudo que está à nossa volta. Orar ao Senhor, se tiver alguma companhia, alguma presença, algum objeto que tem que sair da nossa vida, do nosso lar, que o Senhor nos mostre, que a gente tenha esse coração desapegado e vigiar. E orar por aqueles que nos perseguem. A gente precisa disso. Que Deus abençoe a todos e que a vitória do Senhor Jesus venha na vida de cada um. Boa noite.